Olá, galera. Nesse vídeo eu vou corrigir esse exercício que a gente fez um tempo atrás. Na número um era só para preencher essa tabela, né? Determinar o valor do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Então, tem um macete, né? Vamos dizer assim, para preencher essa tabela. A gente começa aqui fazendo 2, 3. Aqui no cosseno, 3, 2, 1. Coloca aqui tudo sobre 2, né? Tudo sobre 2, tudo sobre 2. E bota raiz nos numeradores, tá? O 1 não precisa, né? Porque raiz quadrada de 1 é 1. Então, raiz 2, raiz 3, raiz 3, raiz 2. E aqui também não precisa. Tem até uma musiquinha, tá? Procurar aí no YouTube deve achar. E aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então é só isso. Na número 2, era para calcular o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos aí que são dados, né? Então vamos lá. Na letra A eu quero saber o cosseno de 150. Vou tentar fazer um pouco rápido essas questões, tá? Então, 150 graus eu já posicionei aqui no círculo trigonométrico. Tá no segundo quadrante, tá? Lembrando que aqui, nessa posição é 90 e aqui é 180, né? Então, 150 tá aqui no meio. Então, primeira coisa que a gente fazia, né, é identificar o quadrante e ver qual é o sinal do cosseno nesse quadrante aqui, que é o segundo. Aí, lá na bolinha do cosseno, segundo quadrante é negativo. Então eu já sei que aqui vai ter um menos. Beleza? E para saber qual é o simétrico de 150, a gente projeta esse ângulo para o primeiro quadrante, né? Aqui no sentido horizontal. Então, o ângulo que está nessa posição é o simétrico de 150 graus. Como é que a gente descobre o ângulo que está nessa posição, né? Basta verificar, né? Basta observar, né, que esse pedaço de arco aqui, né, esse arquinho aqui, tem o mesmo tamanho que esse, tá? Já que a gente fez a linha aqui na horizontal. Aqui vale 180, certo? Então, esse pedacinho de arco aqui equivale a 30 graus. Porque 180 menos 150 é 30. Então aqui vai valer 30 graus. Então, assim, um jeito rápido de pensar é o seguinte: se o ângulo está no segundo quadrante, é só fazer 180 menos o ângulo, que aí dá 30. Aí aqui já poderia fazer direto, 30. Cosseno de 30, aí tem que olhar naquela tabela que a gente fez aqui na número 1, né? Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Então era só isso. Vamos para a letra B, 240 graus. Aí primeiro a gente tem que ver em qual quadrante está 240 graus. Aqui também já posicionei, né? Esse quadrante aqui é o terceiro quadrante, tá? Lembrando, né, que aqui é 180 e aqui é 270. Então 240 está aqui no meio, mais próximo do 270 graus. Eu quero calcular agora o seno, né? Aqui no cantinho, seno. Então a gente tem que ir lá na bolinha do seno e ver qual é o sinal no terceiro quadrante. Seno, terceiro quadrante é negativo. Então a gente já vai colocar aqui um menos. Beleza? Seno. E a gente vê que é um simétrico de 240. Quando o ângulo está no terceiro quadrante, o simétrico é prolongar aqui pela diagonal, passando pela origem, né? Até o primeiro quadrante. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó. Prolonga aqui, passa pela origem, vem prolongando até chegar no primeiro quadrante aqui, sobre a circunferência, né? E o ângulo que está nessa posição é o simétrico de 240. Para descobrir esse ângulo, né? Basta observar que esse pedacinho de arco tem o mesmo tamanho que esse, tá?
isso pode ser garantido pensando que aqui, né, esses ângulos são opostos, então esse pedacinho de pizza vai ser igual a esse, tá? A gente está olhando para uma circunferência, que é o centro, né? Então isso acontece. Então esse pedaço de arco é o mesmo tamanho que esse. Então basta eu ver a diferença de 180 graus para chegar a 240, que vai equivaler a esse pedaço de arco aqui também. 240 menos 180 dá 60 graus. Então esse pedacinho de arco equivale a 60. Esse aqui também, né? Como aqui começa do zero, então 0 mais 60 é 60. Então aqui é 60. Tá? Então, quando o ângulo está no terceiro quadrante, se eu quiser saber o simétrico, é só a gente pegar o ângulo e diminuir por 180, tá? Aí a gente vai achar o valor do simétrico. Ou seja, quando o ângulo estiver no segundo quadrante ou no terceiro, a gente compara com 180, vê a diferença com 180. Então, aqui voltando para a conta, vai ficar 60 graus. E seno de 60, a gente pode consultar aqui a tabela de cima. Vai dar raiz de 3 sobre 2. Vai dar o mesmo resultado, né? Vamos para a próxima. Letra C, tangente de 2π sobre 3. 2π sobre 3 vale quantos graus, né? Porque eu preciso saber onde que ele se encontra, né? Onde que está esse ângulo aqui no círculo trigonométrico. Olhando para cá, quem não tem muita intimidade não vai conseguir bater o olho e dizer onde que está, né? Então, o que é mais usual é olhar como graus. Então, vamos transformar para graus esse ângulo aí. Lembrando que para transformar radianos para graus, é só você trocar o π por 180. Aí vai ficar isso daqui, ó. 2 vezes 180 dividido por 3. Aqui você pode multiplicar primeiro ou dividir primeiro, você que escolhe, tá? Vou multiplicar primeiro. 2 vezes 180 dá 360. E 360 dividido para 3 dá 120. Então, na verdade, nessa questão, eu quero saber o valor da tangente de 120 graus. 120 graus, ele está aqui no segundo quadrante, né? Está por aqui assim, ó. Bem mais próximo do 90 graus, né? Vou escrever como radiano, porque é o ângulo inicial, né? Esse ângulo aqui é só para ajudar a fazer a conta. Qual é o simétrico de 120 graus? Aí a gente projeta horizontalmente, parecido com a letra A, né? Então eu quero saber que ângulo que está nessa posição aqui. É a mesma ideia do item A, tá? Esse ângulo aqui, esse arco no caso, é o mesmo que esse. Então basta eu comparar 120 com 180. 120 com 180, né? Lembrando que aqui é 120, vai ser 60 graus. Então esse ângulo vale 60. Então aqui no caso vai ser tangente de 60. Só que tem que ver o sinal aqui, né? Que eu pulei essa parte. Tem que ir lá na bolinha da tangente e ver qual é o sinal da tangente no segundo quadrante. Tangente no segundo quadrante é negativo. Então tem que colocar o menos aqui, ó. E quanto que é a tangente de 60? Podemos consultar a tabela da questão 1, da raiz 3. Menos raiz 3. Beleza? Letra D, seno de 90. Vamos ver aqui. 90 graus, também já posicionei aqui, né? 90 graus fica sobre o eixo, tá? 90 graus está bem aqui, né? Nessa posição aqui, com essa bolinha aqui que eu fiz. Quando o ângulo está sobre o eixo, a questão fica bem mais fácil, tá? Então, como 90 graus está em cima do eixo, é só eu ver qual é o valor naquela bolinha que está nessa posição. Então, lá na bolinha do seno, que é essa, ó, o valor que está nessa posição aqui nessa bolinha é o 1, que está ali na parte de cima. Então, o seno de 90 é igual a 1, ó, não tem conta nenhuma. Acabou, tá, gente? É só isso. Letra E, cosseno de 330. 330 graus também já posicionei aqui, tá? Tá no quarto quadrante. Então, se a gente olhar a bolinha no quarto quadrante,
do cosseno é positivo. Então aqui vai ser já colocar um sinalzinho de mais. Quando é positivo não é necessário colocar o sinal, né? Mas vou colocar ali para poder frisar, tá? E temos que ver qual é o simétrico do cosseno no primeiro quadrante. Quando o ângulo está no quarto quadrante, para saber o simétrico dele no primeiro, a gente projeta aqui na vertical, tá? E para descobrir quem é esse ângulo, basta observar que esse arco, que é o que eu quero saber basicamente, tem o mesmo tamanho que esse. Aqui, completando uma volta, vale 360 graus, né? Então esse pedacinho de arco aqui equivale a essa diferença, tá? 360 menos 330 é 30 graus. Então esse pedacinho de arco também vale 30 graus. Então aqui é o zero, né? Também é o 0 graus. 0 mais 30 é 30. Então aqui é a posição de 30 graus. Então podemos reescrever esse cosseno como cosseno de 30. Tá? Tudo bem? Cosseno de 30, só voltar lá na número 1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar mais raiz de 3 sobre 2, certo? Então essa é a resposta da letra E. Então quando o ângulo estiver no quarto quadrante, a gente compara com 360 para saber o simétrico. É só fazer 360 menos o ângulo. Vamos para F. F é 210, também já posicionei aqui, tá? 210 graus está no terceiro quadrante. Então a gente tem que ir lá na bolinha da tangente e ver qual é o sinal no terceiro quadrante. Tangente, terceiro quadrante é positivo, então aqui é mais. Então vai ficar tangente de 30, tá? Aqui eu já estou colocando T direto, né? Bom, ali vale 30 porque equivale a 180. E quando o ângulo está no terceiro quadrante, a gente compara com 180, tá? É parecido com a letra B. Então, 210 menos 180 dá 30, que é essa diferença. Então, o simétrico de 210 aqui no primeiro quadrante vale 30. E tangente de 30, é só olhar aqui a tabela da raiz de 3 sobre 3. Vai ficar mais raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 3π sobre 2. Bom, 3π sobre 2, vamos transformar primeiro em graus para saber onde que ele está localizado no círculo trigonométrico, certo? Mesma ideia da letra C, tá? É só você trocar o π por 180 para transformar esse ângulo em graus. Aqui nesse caso eu vou dividir primeiro, tá? Eu acho mais fácil agora, nesse caso aqui, dividir primeiro. Mas tanto faz a ordem, tá? Você pode começar dividindo primeiro e depois multiplicar ou vice-versa. Multiplica e depois divide. 180 dividido por 2 dá 90. E 3 vezes 90 dá 270. 270 graus, ele está sobre o eixo. 270 graus, ele está nessa posição aqui, ó. Beleza? Então, eu quero saber o cosseno de um ângulo que está sobre o eixo. Então, vai ficar mais fácil, né? Vou escrever aqui 270. Vamos lá para a bolinha do cosseno. Aqui está a bolinha do cosseno. 270 graus é nessa posição aqui. Então, cosseno de 270 graus vale 0. Então, cadê? Voltando para cá. Já estou até fazendo confusão com as folhas. Cosseno de 270 graus é 0. Seno de π sobre 4. Então, vou primeiro converter esse ângulo para graus. Vai ficar 180 sobre 4, né? Quando eu troco π por 180. 180 dividido para 4 é 45. 45 graus está aqui no primeiro quadrante, né? Ele está bem aqui assim no meio, 45 graus. Como esse ângulo já está no primeiro quadrante, ele não precisa ser convertido, tá? Ele já está na nossa tabela aqui, ó. É só consultá-lo, porque aqui vai ficar assim, ó. Seno de 45. E esse ângulo é só
identificar aqui, né? Vamos lá, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Então aqui já é direto. Raiz de 2 sobre 2. Se caso você fique preocupado com o sinal, é positivo ou negativo. Todos os ângulos daqui dessa tabela é positivo, tá? Então não precisaria ficar preocupado com isso. Mas de qualquer forma, na bolinha também vai ser, tá? Ó. Seno, ó, no primeiro quadrante é positivo, cosseno no primeiro quadrante é positivo e tangente também é positivo. E tem que ser, né? Tem que ser coerente com o que aparece na tabela, tá? Então não precisaria nem se preocupar com o sinal. E cosseno de 360. 360 graus é uma volta completa, né? Então, quando a gente dá uma volta completa aqui no círculo trigonométrico, exatamente 360 graus, a gente volta para cá, ó. Então aqui seria o 0 graus, mas com uma volta completa ele volta para esse mesmo ponto, que vai ser o 360. Então a gente tem que ver qual é o ângulo que está nessa posição aqui. Então, a bolinha do cosseno, né? Que a gente está calculando o cosseno. Deu uma desfocada aí, né? Mas acho que ainda dá para enxergar, né? Cosseno de 360 graus está nessa posição, que é 1. Então, cosseno de 360 graus é 1. E tangente de π sobre 2. Esse aqui também, né? Vou transformar aqui mesmo. É só converter para graus primeiro, né? Vai ficar 90 sobre 2. 90 dividido... Que 90, Silvana? 180. Π vale 180 graus, que eu já estou pensando no resultado. 180 dividido por 2 dá 90. Então vai ficar tangente de 90 graus. Desculpa, gente. Tudo bem? Então, π eu troquei por 180. 180 dividido por 2 é 90. Tangente de 90. Vai ter que ir lá na bolinha da tangente. Tangente... Tá aqui, né? 90 graus está nessa posição. Tem esse símbolo esquisito aqui, né? Nessa posição. Esse símbolo é o símbolo do não existe. Beleza? Então, tangente de 90 não existe. Então, ao invés de ficar escrevendo não existe, a gente usa esse símbolo, tá? Então, esse símbolo aqui indica que não existe tangente de 90. Então, gente, era isso que eu queria fazer nesse vídeo, tá? Fazer a correção dessas questões. Valeu!